TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos aqui iniciando mais um programa, Página da Bíblia, estudando desta feita as mulheres, tentando entender a caminhada que essas mulheres fizeram lá no início do judaísmo. Estamos agora adentrando o Novo Testamento. No programa anterior nós já tivemos uma noção do papel que cada mulher pôde e pode desempenhar diante da presença do Senhor Jesus, que é aquele grande animador, incentivador, é aquele que vai agregar as mulheres à sua caminhada. Para conduzir-nos nesse desenrolar de história de hoje, eu conto aqui com a presença das nossas duas mestras, mulheres, professoras. Aqui ao meu lado, a professora Maíla, agradecida por sua presença. Eu que fico feliz de estar com você e a Melinha aqui. Obrigada. Professora Amélia, muito obrigada também por sua presença. Sempre é uma graça estar junto com vocês aqui e com o nosso povo. Então, são mulheres que também se dedicaram ao estudo da palavra, que estão aqui nos ajudando a fazer esse caminhar, para que, entendendo a caminhada do Senhor que congrega, nós possamos também entender o papel que cada um de nós desempenhamos na sociedade, na nossa família, no meio em que nós habitamos. Eu quero entender hoje, já que nós passamos a falar de mulheres especificamente, a maioria das vezes, vocês vão lembrar no programa anterior, mulheres que desempenharam papéis, mulheres que tiveram uma presença notória em determinadas situações, mulheres que contaram uma história que nos faz lembrar hoje, mas não tínhamos nome. Desta feita, eu quero me apegar a dois grandes nomes, não só pelos nomes, mas por aquilo que elas desempenharam na vinda do Salvador, um papel que elas desempenharam para que o Senhor Jesus viesse consolidar a sua criação. A criação já estava meio quebrada, meio corrompida, meio desvirtuada, e Jesus vem resgatar um pouco o entendimento do que é ser homem e ser mulher. Então, aqui eu quero pedir para minhas mestras que me digam exatamente o papel de Isabel e Maria. Quem foram essas duas grandes mulheres? Qual a ligação que elas tiveram uma com a outra e onde que elas vão aparecer na história, na fundamentação da vinda do Senhor? Amélia. Começando por Isabel. Né? Isabel era uma daquelas mulheres já de idade avançada que era considerada estéril. E a gente, nos programas passados, falando que a mulher que não tinha filhos, ela era excluída da família, da sociedade, da religião da época. Já não tinha voz, aí era mais excluída ainda. E muitas vezes se sentia amaldiçoada por Deus, porque a mulher, o papel dela era gerar filhos, de preferência homens. Então, Isabel é casada com Zacarias, que é sacerdote, mas sacerdote da roça. Que no sorteio lá ele era, algumas vezes vinha no Templo de Jerusalém para prestar o seu serviço. E sendo esposa do sacerdote e não tendo descendência, isso era triste para ela e para o Zacarias também. Que deveria ser um exemplo de mulher que procriava, que animava o marido com a prole imensa, que dava testemunho de toda a vitalidade que o Senhor passava através da geração. Ela não conseguia fazer isso. Porque assim, o marido, o prazer dele era se sentar e junto com a mulher e aquele bando de filho, um monte. Quanto mais filho, mais bênção de Deus. Então imagina o papel da Isabel não tendo filho nenhum, já chegando à velhice, e o sofrimento dela e do esposo, que era Zacarias. Isso aí, Maíla, eu acho que se estendia pelo casal, não só pela mulher que tinha em si já aquela herança maldita de que não foi merecedora das bênçãos de Deus. O marido também sentia o peso da sua esposa ter uma renegada diante dos olhos
do povo cristão, né? Sim, porque, na verdade, quando se fala desse tema da esterilidade bíblica, na Bíblia, fala-se sempre atribuída à mulher, não que o fosse. Poderia ser realmente uma esterilidade do marido, mas é sempre atribuída à mulher. Mas ele carrega com isso as penas dessa esterilidade. Então, se a mulher era discriminada, tinha esse vexame público, não era abençoada por Deus porque não tinha filhos, isso tudo se estendia também ao marido. Ele, no caso especificamente aqui de Zacarias, mais ainda, porque sendo um sacerdote, estando em contato com as coisas de Deus dentro do templo, quando saía lá de Ai-Carim, que é o povoado deles, a aldeia que eles moravam, e ia até o templo, ele era permitido entrar no templo por causa que pertencia a uma família sacerdotal. E os filhos que ele tivesse ia seguir a tradição, ia ser sacerdote também. Ele não tinha descendente. Essa é a pior humilhação. Porque não ter descendentes, a família sacerdotal que ele recebeu, essa herança sacerdotal, acabava com ele. Por isso tão importante também a descendência, porque era a forma daquela pessoa continuar viva no meio da sociedade. Não cair no esquecimento. Não cair no esquecimento. Os filhos eram a perpetuidade daquela pessoa. A gente tem que lembrar que dentro do judaísmo ainda não tem forte para eles essa figura da ressurreição, que a nossa vida continua junto de Deus depois da nossa morte. Claro, a gente vai ver isso já, uma prefiguração no livro dos Macabeus, quando a gente estuda lá a mãe com os filhos, vou encontrar vocês lá junto de Deus. A gente percebe Jesus que traz muito essa dinâmica da ressurreição, da vida eterna, dessa vida que não acaba aqui, que não morre. Mas perceba que esse ensinamento, essa crença, ainda precisava ser solidificada. Entendida pela sociedade, né? Isso, entendida, ter essa base e acreditada. Então, já que eles ainda não tinham todo esse passo, eles acreditavam que eles permaneceriam perpetuamente na história através dos filhos. Que se ele morresse sem descendente, era como palha jogada ao vento. Acabou. Acabou. Agora, uma coisa também interessante. Apesar da mulher, ser dada à mulher sempre a responsabilidade da não fertilidade. Isso, essa maldição, ao contrário da bênção, a maldição por não ter filhos, era da mulher que vinha a descendência judaica. Não é, Amelinha? Para uma pessoa ser judeu, a mãe tinha que ser judia. Então, a identidade judaica não vinha do pai, vinha da mãe. Daí o porquê Jesus precisar de uma mulher judia para nascer. Exato. Não importava o pai a essas alturas, né? Não. De José, ele vai receber a descendência da dinastia de Davi. Certo. Essa promessa davídica, né? Então, é quase que uma descendência espiritual. Já de Maria, nós podemos dizer, o filho que ela teve, Jesus Cristo, era judeu, porque tinha uma mãe judia. Né? Então, aí também, depois a gente vai poder destrinchar um pouquinho mais dessa importância dele ter nascido. E a gente vai ver, inclusive no nosso programa, nessa nova temporada, nós já abordamos muito essa questão da fertilidade, da geração de filhos, o peso que isso trazia para a mulher, o desespero que gerava na alma da mulher ela não poder gerar filhos, né? E gozado que isso tudo é resgatado, hoje nós temos na sociedade atual uma ideia de que ser mãe é aquela que cuida, não necessariamente aquela que gera. Então, a gente vê que saiu um pouco desse peso nas costas das mulheres, né? A mulher que não pode gerar seus filhos, ou que por uma razão, uma opção de vida, não querem casar, elas podem adotar crianças que precisam de um lar, crianças que não têm um pai, não têm uma mãe,
crianças que foram abandonadas, né? É uma atitude bonita que também traz esse legado da geração de vida, que é o cuidar, o dar nome, o zelar, o fazer crescer, né? A Melinha é um exemplo disso. E uma coisa, entender essa questão de não engravidar, que era uma desonra também, uma desgraça a mulher não engravidar, é porque a ciência não tinha descoberto ainda, naquela época, que o homem também pode ser estéril, né? Era só a mulher, porque o homem coloca a semente da vida. Se a mulher não engravida, ela é amaldiçoada de Deus, né? A gente não vai achar nenhum homem na Bíblia estéril, não dá conta. Mas era a questão da ciência, do conhecimento. Hoje não, hoje a gente sabe que existem mulheres e homens também estéreis, né? Mas também tem jeito. Eu falei de Amelinha porque ela é mãe do coração de uma, né, Amelinha? Mulher hoje, Uma que já mulher deu hoje. um neto a quem ela cuida tão bem, Isso. né? Mas então, tirar um pouco esse peso, essa carga, que hoje, graças a Deus, a sociedade entende esse plano de uma forma mais leve, né? Mais... O que mais nós poderemos falar, então, dessas duas grandes mulheres que nós estamos aqui estudando? Mas falar de Isabel, a gente falava dela tudo isso, mas vai acontecer um milagre na vida, né? Lucas começa o evangelho dele contando que Zacarias está lá no templo, tinha que fazer um sacrifício à tarde e de manhã cedo, né? Ele está lá. Ele zelava, ele cuidava do templo, né? Ele foi, aquela era a época dele. Eram tantos sacerdotes que tinha sorteio para dizer quem vai fazer o incenso hoje ou amanhã, né? E ele está lá. E o texto fala que ele está lá no templo e aparece um anjo para ele, fala que ele vai ter um filho. E ele, como? Já estou velho, minha mulher é velha, como que isso pode acontecer? O anjo se identifica como Gabriel, né? Gabriel é enviado de Deus. E vai dizer para ele, então, que a esposa vai ficar grávida e vai nascer um menino. E conta que esse menino vai ser, que a gente já conhece a história de João Batista, vai ser um menino que vai preparar os caminhos do Senhor. Aí, terminada o serviço no templo, ele volta para casa e, passado um tempo, realmente, ela se encontra grávida e vai se esconder, né, Maíra? Por 5 meses, porque já está velha, olha o que o Senhor fez para mim, ela fala, né? E se esconde, porque uma mulher fica grávida na velhice... Em vez daquilo ser motivo de honra e de júbilo, com certeza foi na alma, mas aí vem a questão social, né? Sim, Como quer é que dizer, eu me apresento à ela vai dizer assim, ó, isto fez para mim o Senhor quando se dignou retirar o meu opróbrio, a minha vergonha. Ela fica feliz, mas se esconde por 5 meses. Depois não tem mais como se esconder, né? Claro, claro. E a gente percebe que essa Isabel vai ser um pouco a figura de todos esses que são envergonhados no Antigo Testamento. Aqueles que pareciam que Deus havia se esquecido deles. Não ter aí essa bênção e ter esse vexame, essa vergonha. E vai lembrar também um pouco as palavras de Maria, quando ela diz, né, que lembrou dessa sua serva. Porque a gente vai chegar a falar disso também, mas ser virgem e não ter filhos ainda também era uma vergonha. Ela não ter tido ainda os filhos, apesar de ser virgem, ter essa pureza, estava na mesma condição da outra que era estéril. A mulher tem que ter filhos. Não, ela tinha que ser casada, tinha que ser escolhida, tinha que ter sido desejada por alguém, né? E ela permanecer virgem significa que ela foi repudiada, ela não foi ainda querida não, por alguém. Ela né? não tem filhos, por isso que ela também diz, né, Maria? O Senhor olhou para a humildade dessa serva, né? Serva, quer dizer, também... Se coloca a serviço. A serviço, exatamente. Agora, interessante a postura de Zacarias. Zacarias, ao contrário de Isabel se escondeu diante do mundo, mas acreditou no que estava acontecendo. Já Zacarias vai ser apresentado como esse que ficou sem entender e não acreditou. Porque o grande problema na Bíblia que aparece é que nem tudo nós entendemos. A ação de Deus, primeiramente, não é para ser entendida, é para acreditar. É para ser aceita, né? Aceita e acredita. Se depois é possível o entendimento, ótimo. Mas a crença, o acreditar, não depende do entendimento.
Por isso que Maria, ela não ficou fazendo perguntas e perguntas. Como vai acontecer isso? Ela Como só vai se pergunta, dar... né? Como que vai acontecer se eu ainda não sou casada? Isso, e o anjo diz, a sombra do Altíssimo, né, do Onipotente, virá sobre você, e você conceberá. Ponto. Isso é o bastante para que você acredite no poder de Deus. Mas isso vem quebrar exatamente aquela prefiguração que nós temos das mulheres, que são questionadoras, que falam sem parar, que não dão tempo para que a coisa aconteça, e ela entra em pânico e desespero quando a coisa foge do seu controle. Maria vai quebrar essa noção da característica de mulher. Ela vai ser aquela que não quero saber, eu acredito, me ponho a serviço, faça-se. Esse faça-se é uma coisa muito interessante, porque isso nos predispõe a tudo na vida. Não só com relação à geração de um filho, mas à geração de uma ideia, a geração de um conceito, a geração de uma vida nova que pode estar. Sim. Né? Isabel também tem essa mesma atitude. Tem. Apesar de não mostrar as palavras de Isabel quando ela fica sabendo que isso acontece, mas ela também, ela se coloca como esse faça de Deus. Deus pôde fazer na vida de Isabel grandes maravilhas. Por isso que depois as duas vão se encontrar e uma reconhece na outra essa grandeza, essa misericórdia de um Deus que olhou para essas duas mulheres e as elevou. Claro, Maria com muito maior peso, mas sem essa mãe de João Batista, que também vai preparar, que também vai trazer para nós esse papel tão importante desse precursor. Tudo começa com as mães, com essas duas mães aí. Interessante é esse elo dos dois parentescos. Sim, né? vamos falar. Hoje nós diríamos assim, porque nós somos primas e somos muito próximas. Porque a gente levanta pelo WhatsApp dando bom dia, a gente se encontra, a gente entra no Face, a gente faz o Instagram, todas as nossas fotos de encontro. Então, tudo que acontece com uma tem que acontecer com a outra. Gente, naquele tempo isso era impossível, porque moravam a quantos quilômetros de distância uma da outra? Não tinha Né? condições, não. Tanto é que, para chegar essa notícia a Maria de que Isabel já estava para ganhar um filho, foi quanto tempo depois, né? E ela se coloca logo a serviço. Eu fico pensando no poder que Deus tem de ligar as pessoas que têm o mesmo feeling, que têm a mesma proposta, que têm a mesma abertura. Uma coisa, Ana, que a gente tem que prestar atenção, hoje nós falamos assim, você falava das primas, né? A gente fala mais essa questão. Na família é o papai, a mamãe e os filhinhos, depois o outro. Mas lembrar que no tempo da Bíblia que nós estamos estudando, a família é muito mais complexa, né? Maria e José, era Maria, José e Jesus, mas eles moravam com outros grupos. Num clã, às vezes 50 pessoas, 60 pessoas, nunca era só os três sozinhos. Então, como é que Maria sabia que Isabel era sua prima? Então, essa ligação de parentesco vai muito além do sangue também, né? Todos aqueles que moravam na mesma família são considerados uma família. Quem trabalha na família, na terra, todo aquele que mora junto no clã é uma família muito maior, né? E como você fala, como é que Maria ficou sabendo? O texto nos fala que quando o anjo apareceu para ela, disse, olha, a sua prima Isabel também, já velhinha, se encontra no 6º mês de gravidez. O portador da fofoca foi o anjo. Foi o anjo. Que foi o anunciador, exatamente. Foi o carteiro. Mas eu quero pedir a você que aguarde um instantinho só. Nós vamos continuar com essa história daqui a pouco, depois do intervalo. Então, voltamos. Eu vou pedir que você abra aí no Evangelho de São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, do capítulo 1, no versículo de 39 até o 45, que vai falar exatamente da visitação. Vai dizer assim, naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite?
pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Eu vejo aqui, embora aparentemente essas duas mulheres não tivessem muita intimidade entre si, considerando a distância, considerando que elas eram um parentesco em cidades distantes uma da outra, considerando o tempo, enfim, ela acolhe Maria com um zelo, um cuidado, um reconhecimento muito estranho para quem tinha uma diversidade tão grande, um afastamento tão grande, né? Pelo menos fisicamente. Né? Nós podemos ver nisso já a proximidade desses dois grandes homens que cada uma delas gerava? Então, o que o texto traz para nós é essa ideia, né? Se você ficar imaginando assim, a cena, né? A Isabel já bem aparecendo o bebê já, quase 7 meses, né? E Maria no início de uma gravidez, essas duas mulheres que se encontram, né? Aquele abraço gostoso, de se encontrar, o fato das duas estarem esperando o bebê, né? E o texto não fala como é que Isabel soube que Maria está grávida. Verdade. Não fala, mas a gente imagina, né? O objetivo que a história quer contar para nós, né? Então é aquela coisa gostosa, como se eu tivesse grávida e você também, e você falasse, comadre Amélia, como é que vai? Comadre Ana, estamos grávidas, né? Aquela alegria de duas mulheres esperando o bebê se encontrar. E o bonito é que, por causa do Espírito Santo, a Isabel reconhece e se alegra porque veio visitar. Que alegria para mim receber a mãe daquele que vai nascer, que vai ser o Senhor. Lógico que a história está contando isso, né? Então, é um encontro gostoso de duas mulheres. Uma que espera aquele que vai preparar os caminhos, né? João Batista. E a outra que sabe. Então, cada uma das duas sabe que tem uma missão ali, né? Maria sabe de quem que ela está grávida, ela sabe quem é, né, que ela está esperando. E Isabel também, na sua velhice, sabe que é por milagre de Deus. E que essa criança que ela espera vai ser um menino, e um menino que vai ser fantástico também, vai preparar o caminho daquele que há de vir, né? Interessante é Lucas, Maíla, dedicar um tempo e um texto tão grande para duas mulheres, quando na época isso não era praxe. Né? É como se dissesse assim, cara, você está perdendo um tempo escrevendo sobre isso aí não interessa. Mas considerando que esse livro foi escrito muito tempo depois dos fatos, eu acho que a reflexão e a releitura do que essas mulheres desempenharam na história fizeram tornar esse assunto algo muito relevante, né? Sim, até pelo fato que, pela tradição, a gente tem que Lucas foi um daqueles que conviveram com Maria. Então, isso que a gente está ouvindo aqui do relato de Lucas vem muito para nós da própria tradição oral de Maria. Ela vai falando isso, que ela disse, a comunidade ouviu, guardou e chegou para nós aqui nessas páginas. Então, são muito verdadeiras tudo isso que Lucas traz. E tem um objetivo também, Lucas, fazer isso. Você falou de um paralelo, né? Isso. Ele fala como é que foi a gravidez de Isabel, como é que foi a gravidez de Maria, né? E vai dando os capítulos todinho, tem 80 versículos, e vai dar detalhes, como que nasce um, como que nasce outro, local, quem visita. Na realidade, existe, ele vai escrever em torno do ano 80, 85. Então, já tem 50 anos da ressurreição de Jesus, né? Então, já são 80 anos do nascimento das crianças. Então, por que ele faz esse paralelo? O que está acontecendo na comunidade no ano 80, né, Maíla, para ele precisar escrever? Então, pessoas estão dizendo que João Batista que era o Messias. Né? Então, Jesus não. Então, aí Lucas quer ajudar a comunidade a refletir quem foi João Batista, como que ele foi gerado, filho de sacerdote do templo de Jerusalém, e vai nascer na casa. E onde nasceu Jesus? Filho de quem? Filho de Deus. De Maria, uma menina ainda, 13, 14 anos, na sua virgindade, prometida em casamento a José, né? E onde vai nascer Jesus? Enquanto João Batista nasce na casa, a alegria da família toda, o menino Jesus vai nascer longe da família, só ela, José, que nasce, né? Pobre. Então ele faz para dizer quem é realmente o Messias.
grande papel de João Batista, mas também quem é o Messias? É Jesus. Eu quero também aqui lembrar de uma coisa, que ao longo do tempo em que Jesus, eu até citava no programa anterior, que Jesus era como se fosse a sinagoga itinerante, onde ele levava a palavra viva a todos aqueles do seu colégio apostólico e é onde ele chegava. Né? Jesus morre, claro que quem assume esse colégio apostólico vai ser Pedro, mas quem vai ser a conselheira e entusiasta desse grupo vai ser Maria. Sim. Maria, que era a mãe do filho, a mãe de Jesus, né, do Filho de Deus, e que vai motivar, incentivar esses homens a se manterem firmes na fé, alicerçados na fé. Então eu fico pensando assim, Isabel, não se sabe mais, depois que João Batista é gerado e passa a ser o precursor de Jesus, qual o papel de Isabel. Isabel pode ter sido também uma grande mulher na sua comunidade a se manter entusiasta em proclamar também os ensinamentos de Jesus, o trabalho de Jesus. E se João Batista foi o profeta que foi, é o mesmo caso se Jesus foi o que foi, que não pode esquecer que Jesus nasceu menino, criança como da época, né? E fez tudo aquilo que uma criança fazia. Então, quem que educou o menino João? Era o papel da mulher. Quem educou o menino Jesus? Isabel educou João Batista e Maria educou Jesus. Lógico, junto com Zacarias e junto com José, né? Maria e José. A gente não pode esquecer o papel de José na vida de Jesus também. Mas, assim, a mulher cuidava da casa. Então, para assumir a missão que João Batista assumiu e que Jesus assumiu, é o papel das duas grandes mulheres. Lucas faz aqui um paralelo das mães, um paralelo dos pais e um paralelo dos meninos, né? Jesus e João Batista. E, claro, quem é esse elo das duas histórias é Deus. Porque da mesma forma como Maria fica cheia do Espírito Santo, Isabel aparece também aqui no texto, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ou seja, tanto em Maria quanto em Isabel, a ação de Deus existe. A ação de Deus está presente, tornando tanto o ato da esterilidade em vida, na presença de João Batista, e da virgindade em vida com Jesus e Maria, quem permite tudo isso é Deus. Então, tanto na história das mulheres, dessas duas mulheres, de um lado e de outro. Então, conta a história de uma, conta a história da outra. Mas em tudo, nós vamos percebendo aí a presença e a ação de Deus aí dentro. Né? A vontade de Deus que prevalece. Né? Sempre. Mas então, eu quero aqui dizer que nós estamos continuando com essa nova temporada da Páginas da Bíblia sobre as mulheres. Estamos vivenciando aqui dentro dos evangelistas as mulheres que tiveram esse destaque, as mulheres que se colocaram como essas que são bandeiras vivas, né, a tremularem à frente de suas comunidades, de seus grupos, e que nós deveremos trazer para nós como conceitos, como ensinamento, como aprendizado, dizer que continuem, porque a saga continua, nós ainda estamos longe de terminar. Né? Temos muitas mulheres a ter como exemplo para que nos incentivem também. E eu quero agradecer essas duas mulheres que aqui estiveram, que nos ensinam, nos conduzem e vão abrindo os caminhos para que a gente abra também o entendimento e deixe a luz de Deus entrar. Amém. Quero agradecer a sua presença, pedir que continuem conosco, porque só podemos sentir Deus vivo se nós permitirmos que Ele esteja vivo. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Salve Maria.